Oi pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? O que eu vou falar hoje? Eu vi uma ideia parecida e eu vou colocar em execução, que é fazer uma capa para bobina, usando uma latinha. No caso eu vou usar de cerveja, tem gente que pode querer usar de refrigerante, enfim, no caso eu vou usar de cerveja. E o meu critério vai ser a cor que eu achar que combina melhor com o veículo. No caso aqui, eu vou colocar num Jeep antigo, um Jeep Willys, que ele é meio vermelho. A cor dele parece um pouco com esse vermelho do Budweiser aqui. É um vermelho meio metálico desbotado. O que eu vou fazer, né, para que não aconteça de aquecer, para ajudar na refrigeração, né? A ideia é fazer o corte. Eu vou pegar uma lata qualquer aqui como exemplo, né? A ideia é fazer um corte aqui no fundo, né? E encaixar de baixo para cima e manter essa tampinha e aí depois eu faço ela puxadinha assim para dar um charme, deixar ela assim. Se eu achar que fica muito feio, né? Que essa marca aqui permite, dá para fazer, mas tem algumas que pode ser que fica muito feio. Aí eu vou fazer o corte aqui em cima e depois faço uns furos para ajudar na refrigeração, né? A largura permite o encaixe com facilidade, né? É uma coisa incrível, mas uma veste a outra com facilidade porque eu já vi isso feito, né? Tem uma delas aqui que ela, por conta da propaganda dela, que é uma cerveja que é para dar uma chacoalhada antes de tomar, ela fica, ao contrário, ela fica muito bonita. Só não sei se eu vou usar ela, porque tô achando que aqui não combina, né? Tô achando que o preto com amarelo, o Jeep vermelho, assim, dá contraste, mas não sei se vai dar o resultado que eu quero, né? Uma ideia bacana pode ser o verde, porque dá um baita contraste legal, né? Eu não preciso que a lata seja da mais comprida. Se você olhar, a lata pequena já dá conta, mas não é sempre que a gente toma a lata de 200 ml, né? Ou que consegue uma lata de 200 ml. E aí então eu vou analisar qual desses vai ter a, a cor mais adequada. Aqui talvez fique bonito, né? A parede de corta-fogo onde vai a bobina é vermelha, como está ali, né? Lata dourada vai dar um destaque legal. A Amistel tem uma combinação bem legal, né? Acho que pode dar. Tem o próprio vermelho, tem um dourado, tem um destaque aqui em branco. Acho que pode dar um resultado bem legal. O que eu acho que eu não vou usar é a própria Bud, que eu acho que não vai dar o destaque que precisa. Lembrando que depois tem que ir preso, né? Então eu tenho que escolher uma posição para não apagar onde eu quero que chame mais atenção. Vou ter que ajustar, né, a posição dessa peça aqui para ela ficar no lugar que mais me interessa, né? Essa branca também acho que não vai ficar legal, não vai dar o resultado que eu quero. Então, assim, eu tô entre fundo vermelho, né? Então, eu tô entre usar a amarela, a verde, né? A Amistel, que tem essa combinação vermelha e dourada, ou talvez a Estela dourada. Das única que eu não falei aqui, eu peguei na mão todas
Eu não falei da estelinha, que é branca, acho que pelos mesmos motivos da Budweiser, acho que não vai ficar legal. E essa lata é muito bonita também, mas ela não vai dar o contraste que fica bacana, não vai dar o realce legal ali. Talvez num carro amarelo, num carro branco, mas ali no carro vermelho não vai dar o resultado que eu quero. Então a dúvida estaria entre essas aqui, né? Esse é o exemplo do fundo vermelho e o destaque que cada uma vai ter no fundo vermelho, né? O amarelo fica muito bonito, o verde com a estrela vermelha é muito bonito também, e o dourado com os detalhes aí eu vou decidir qual que fica melhor. E aí, fazendo a comparação com o carro, eu peguei as cores principais, e com o fato do carro ser avermelhado, eu achei que essa aqui ia ficar mais legal. Bom, aí eu peguei uma serra, né, com esse suportezinho, e com muita delicadeza, porque senão a lata amassa, né, eu preparei aqui, usando essa chave que é meio emborrachada, eu preparei como se fosse um suporte, nada demais, tá? Em cima da bancada aqui, você tem que segurar com muita leveza, não é para apertar, você só segura. E com a outra mão, você vem e escolhe o ponto e começa a serrar, né? E aí, então, com muito cuidado, já aparece o corte, mas eu vou insistir nesse corte, porque aí depois eu vou vir com um alicate deste tipo para fazer o corte assim, que eu acho que vai ficar melhor do que dar a volta toda com a serra, que aí pode acabar amassando ou piorando. Claro, eu não tenho, né, um disco de corte para colocar numa furadeira ou numa esmerilhadeira, enfim. Que aí também poderia ser um método fácil, desde que não amassasse a lata. Então eu estou usando esse método super manual, bem antigo, vamos ver se até que ponto dá certo. Bom, consegui cortar. Dicas. Você faz o início aqui até que ele abra uma certa largura. Esse tipo de alicate não entra, né? Aquelas tesouras de aviação que usam em funilaria também, elas são muito fortes e grandes para esse tipo de coisa. Eu não tenho, mas não serviria. Aí eu pensei, o jeito que o alumínio é fraco, né? Por que não usar uma faca? Meu, eu peguei uma faca velha, sem corte, né? Um corte mínimo. Ela consegue fazer marca numa madeira, mas assim, enfim, ela cortou. Aí depois que você termina o corte não sai perfeito, faz parte, né? E ele sai meio amassadinho para dentro. E aí eu tentei pôr a lata, encapar e não deu certo. Aí eu peguei uma peça que eu tenho aqui, que era de um pino de bomba de gasolina, né? Um pino acionador da bomba de gasolina dos motores Volkswagen AA, que eu troquei do Fusca, que o pino tá gasto, né? E aí eu usei ele da seguinte forma. Eu deitei aqui, voltando, eu deitei aqui e fui fazendo assim. Só que sem, com as duas mãos e sem esse anteparo que eu estou usando só para gravar. E aí eu consegui alisar de uma forma que olha só que sensacional. Sensacional, né? Pois é. Agora eu vou dar um acabamento aqui. Estou pensando em passar uma fita crepe. Eu tenho umas pedras de amolar que eu posso usar para usar em furadeira. Eu tenho aqui um kitzinho, né? Esse tipo de pedra, né? Posso usar uma lima delicada, enfim, eu vou pensar uma forma e depois eu conto. A natureza faz um negócio incrível, né? Os bichos, algum bicho, alguma vespinha, uma abelhinha fez uma casinha aqui, depois antes de usar eu vou precisar limpar. Mas enfim, é isso. E aí depois eu vou fazer uns furinhos aqui para facilitar a refrigeração. E aí, o que vai acontecer? O suporte, eu vou escolher um ponto do suporte onde ele fica melhor, né? Para não esconder a beleza da bobina. Então eu vou
ou ele vai ficar aqui em cima, e aí a estrela vai aparecer e o nome, ou ele vai ficar aqui no meio, né? Eu vou pensar bem o ponto onde vai ficar melhor. Mas enfim, tá dando certo. Olha só que legal, tá praticamente concluído. Só falta eu fazer uns furos aqui para facilitar a refrigeração. E aí eu tô testando posições, né? Com forte tendência a ser nessa. Por quê? Porque a outra opção aqui no meio não vai ficar legal, na minha opinião, porque essa estrela é um ponto de destaque nessa latinha. Tem também uma alternativa intermediária que mostraria uma parte da estrela, uma parte do escrito embaixo e em cima. E por fim, alguma outra ideia assim, que eu não tenho certeza se dá por causa da fiação lá em cima, tá? Se não vai bater no fechamento do capô, vou ter que testar. Também fica bom. Esconder a estrela, nem pensar, fica muito feio. Tô testando aqui, se você que está assistindo quiser comentar, dar sua opinião, isso aqui é perfeitamente ajustável depois, né? O importante é ficar bonito. Tô achando que ou assim ou assim. Aqui realmente ficaria, não sei, vou ter que testar lá na hora. Olha só, o resultado ficou assim. Na hora de você instalar, no caso aqui teve algumas considerações por causa do tipo de cabo, né, que vai no topo, e aí o espaço para encostar no capô. E eu fiquei preocupado, não quis que desse nenhum tipo de fuga de corrente, porque você não pode deixar o cabo encostando, né? E aí então, aquele primeiro trecho escrito, né, Heineken original, alguma coisa assim, nem aparece tão bonito assim quando tá montado, sabe? Então, no final das contas, acabou que o resultado ficou bom. E realmente, assim, o contraste do verde no fundo vermelho, né, com a estrela, ficou muito bonito. Então, o resultado ficou bacana. E aí, já fiz os testes, funcionou, tudo bonitinho, né? E aí, se você tem um carro com esse tipo de bobina cilíndrica e quiser fazer, é uma boa. Fica muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar antes de terminar. Eu fiz a ventilação dele aqui embaixo. Ó, dá pra ver, né? Eu fiz um furo para que a lata não vire uma panela de pressão. Fiz a ventilação, abri bem, né? Então ele vai circular aqui por dentro, que ajuda, né? Porque a bobina não pode esquentar. Se ela esquentar, ela corta a corrente, né? E ela não é tão apertada assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A bobina aqui dentro, ó, da lata, ela tem uma certa folga. Então é o suficiente, eu acho, que para refrigerar da forma adequada. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, siga a gente aqui no canal, dá o like, o sininho de notificação e encaminha aí para as pessoas que você quiser. Forte abraço.